Em Brasília, 7h01. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Eu sou Sérgio Duarte e é muito bom te encontrar aqui na Rádio Justiça, FM 104,7. Também você que está nos acompanhando pelo aplicativo TV Justiça Mais, muito obrigado pela sua audiência. E você que está no aplicativo TV Justiça Mais pode também já estar nos acompanhando com imagens aqui do estúdio da Rádio Justiça. Baixe o seu aplicativo, é só você ir na loja do seu celular e baixar o aplicativo para o seu celular ou para o seu tablet. E no aplicativo TV Justiça Mais você vai encontrar um conteúdo bem diversificado. Temos as sessões plenárias do STF, as sessões históricas também, tem o Saber Direito, o material jornalístico produzido pela rádio e pela TV Justiça, como os programas aqui da Rádio Justiça, que você pode rever quando quiser. Hoje é 1º de abril de 2025, eu só falei verdade até agora e assim sigo até às 9h da manhã com os trabalhos técnicos Luiz Alves. E com ele vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. Às 7h45 temos a nossa primeira entrevista, é o quadro Ética e Justiça, com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano. Hoje ele fala sobre os políticos que não querem sair de cena, o poder sem fim. Às 8h vamos falar sobre uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que manteve a negativa de cobertura securitária a cliente em razão de o furto ter ocorrido em local diverso do declarado como endereço de pernoite na apólice. Vamos falar sobre esse caso com o Dr. Rafael Guazelli. 8h15 é o quadro Direito Imobiliário. Muitos corretores de imóveis e imobiliárias, ao vender apartamentos na planta sem o registro da incorporação ou mesmo lotes com documentação irregular, correm um grande risco. Se o comprador tiver prejuízo, poderão ser obrigados a indenizá-lo. Para explicar sobre esses problemas que ocorrem repetidamente em todo o país, nós vamos conversar com o Dr. Kênio Pereira, ele que é consultor especial da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Minas Gerais, e diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. E às 8h30 hoje tem o quadro Direito do Trabalho e vamos falar sobre as possibilidades da reversão de justa causa por acusação de improbidade e também por outros motivos. Estaremos recebendo aqui a doutora Bruna Cardoso, professora, advogada, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário e mestranda em Ciências Jurídicas, e ainda o doutor Lucas Ferreira, ele que é ouvidor da subseção de Taguatinga da OAB do Distrito Federal, professor, advogado, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário e também mestrando em Ciências Jurídicas. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp, é só você anotar aí, 61 99975 8140. E você também pode nos acompanhar ao vivo, além da imagem, lá no YouTube, Rádio Justiça ao Vivo, pelo aplicativo, pelo canal 1.3. Você pode nos ouvir pelo Tanin ou pelo radios.com.br. Faça a busca. Coloque lá Rádio Justiça ao Vivo ou Rádio Justiça FM, aí com certeza você vai nos encontrar. 7h05. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos acessar agora stf.jus.br e vamos aos destaques do portal. Honorários advocatícios têm preferência em relação a crédito tributário, decide STF. Entendimento foi firmado em recurso com repercussão geral. STF autoriza a extradição de colombiano procurado pelos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Preso preventivamente desde maio de 2021, colombiano é apontado como integrante do cartel de Medellín. STF valida limites para a dedução de despesas com educação na declaração de imposto de renda. Para relator da ação, ministro Luiz Fux,
A isenção total da despesa, como queria a OAB, agravaria o financiamento da educação pública. Para mais detalhes, outras informações, acesse stf.jus.br. 7 e 6. Revista Justiça. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou, então, como já foi dito anteriormente, a extradição do colombiano F. Sullivan Loaiza. Ele estava foragido no país e procurado nos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas e apontado como integrante do cartel de Medellín. A decisão unânime foi tomada na extradição 1687 em sessão virtual. O pedido foi feito pelo governo dos Estados Unidos, onde Loaiza responde a processo por supostamente integrar uma organização criminosa voltada ao transporte de cocaína e heroína a partir da Colômbia para o país norte-americano. Em sua defesa, ele sustenta que fugiu da Colômbia em agosto de 2011 e pediu refúgio ao governo brasileiro em razão de ameaças sofridas no país de origem. O pedido de reconhecimento da condição de refugiado foi arquivado pelo Comitê Nacional para os Refugiados, porque Loaiza obteve autorização de residência no Brasil. Ele está preso preventivamente desde maio de 2021. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e réu no inquérito do golpe, a viajar para São Paulo neste mês de abril para comparecer a um evento familiar. Mauro Cid foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tramar um golpe de Estado e está entre os integrantes do chamado Núcleo Crucial da Denúncia da PGR. Ele cumpre medidas cautelares há 2 anos e tem de se apresentar semanalmente na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. E o Supremo Tribunal Federal invalida trecho de lei do Estado de Goiás sobre compartilhamento da infraestrutura de energia elétrica. A decisão unânime é do plenário virtual do STF. A validade da lei goiana foi julgada em razão de ação apresentada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, em que pedia ao Supremo que declarasse a inconstitucionalidade da norma, porque somente a União teria competência para legislar sobre o tema. A Lei de Goiás foi sancionada em 2023 e estabelece diretrizes para o compartilhamento de infraestrutura como postes, torres e dutos entre empresas de serviços de energia elétrica e prestadores de serviços de telecomunicações no Estado. A norma impõe ainda um valor máximo para cada unidade compartilhada e regras para o processo de solicitação do compartilhamento. No julgamento, todos os ministros do STF seguiram o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, no sentido de invalidar trechos da lei. O entendimento é que, realmente, somente a União pode regulamentar e fiscalizar o serviço. Além disso, para o colegiado do Supremo, a Lei Estadual de Goiás pode entrar em conflito com as demais normas federais e extrapolar a competência estadual para legislar sobre a matéria. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Uma coincidência entre equipes faz o primeiro júri de 2025 ser comandado por mulheres em Xanxerê, no oeste catarinense. São muitos os profissionais necessários para a organização e realização de uma sessão do Tribunal do Júri. E no julgamento da comarca de Xanxerê, no oeste do estado, nesta última quinta-feira, dia 27 de março, uma coincidência marcou a pauta do ano de maneira especial. É que a quantidade de mulheres atuantes na sessão foi superior à de costume. E o encontro aconteceu naturalmente, ninguém programou a participação exclusiva delas. Na presidência da sessão esteve a juíza da Vara Criminal da comarca de Xanxerê, Mariana Helena Cassol. Na acusação atuou a promotora de justiça Priscila Rosário Franco e a defesa do acusado foi feita pela advogada Márcia Andréia Correia Herbert. Ainda na tribuna estiveram a chefe de cartório da Vara Criminal de Xanxerê, Clarice Portela Pinto, a policial Ana Gusbert e a policial penal Leilane de Medeiros.
A assessora jurídica Alessandra Guimarães dos Santos e a copeira Camila Lino de Moraes Preto também atuaram no julgamento. A magistrada comentou que no mês das mulheres elas comandaram a solenidade. No banco dos réus esteve um homem acusado de homicídio registrado em 13 de maio de 2019 no bairro Rosa, em Faxinal dos Guedes. Ele foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado. O Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a denúncia, acusado e vítima se envolveram numa briga em que estavam amigos de ambos. O réu e um adolescente desferiram chutes e socos no homem. A vítima foi levada ao hospital, mas morreu 2 dias depois. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Tribunal de Justiça do Distrito Federal condena plano de saúde por negar cirurgia reparadora pós-bariátrica. Uma mulher realizou uma cirurgia bariátrica. Em razão do excesso de pele e outros problemas decorrentes do procedimento, ela precisou fazer cirurgias reparadoras. Apesar da recomendação médica, o plano de saúde negou a cobertura sob a alegação de que os procedimentos teriam caráter estético e que eles estão excluídos da cobertura do plano. Em primeira instância, os pedidos da beneficiária do plano de saúde foram aceitos. A mulher ainda interpôs recurso e argumentou que ela também deveria receber indenização por dano moral. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios verificou que a negativa de cobertura ou a demora injustificada quando há recomendação médica agrava o sofrimento do paciente e aumenta a angústia. Também foi observado que os procedimentos reparadores, depois da cirurgia bariátrica, eles servem justamente para devolver ao paciente a autoestima, a mobilidade, e quando o plano de saúde não o faz, isso viola a dignidade moral do consumidor, que se vê desamparado. Diante disso, o colegiado entendeu que houve falha na prestação do serviço, o que enseja o dano moral. Para o caso, foi estipulado o valor de R$5.000. Rádio Justiça, de Brasília, Michele Chiapa. A empresa Meta remove conteúdo fraudulento sobre ProUni e FIES das redes sociais. A plataforma foi notificada pela Advocacia Geral da União para excluir o material que oferecia consultoria para fraudar benefícios. As informações com o repórter Wesley McAllister. Uma mulher foi condenada a 1 ano e 6 meses de detenção e 30 dias multa por calúnia contra 2 pessoas nas redes sociais. A decisão foi da juíza Aline Daniele Belém, da primeira vara de Açu, após a acusada, em março de 2023, postar nas redes dela que um homem e uma mulher estavam ameaçando a mãe dela, o que não era verdade. As vítimas alegaram que as postagens buscavam prejudicar a imagem, criando a impressão de que estavam envolvidas em crimes, o que afetou a honra e o trabalho do homem, que é motorista alternativo. A ré ainda fez novas postagens, incluindo uma notícia e foto do homem, agravando ainda mais a situação. Durante o julgamento, as vítimas foram ouvidas, mas a ré não compareceu. O Ministério Público pediu a procedência da queixa-crime. A juíza analisou as provas, como prints das postagens e boletins de ocorrência, e concluiu que a ré tinha a intenção de caluniar. A pena de multa foi fixada com base na condição econômica da acusada. Rádio Justiça, de Brasília, Tiago Gomide. Esse foi o repórter Tiago Gomide. Agora seguimos, vamos falar agora a respeito de uma outra notícia agora com a Michele Chiapa. Uma operação conjunta da Polícia Civil do Paraná e de São Paulo resultou na prisão de uma pessoa suspeita da realização de cirurgias plásticas clandestinas. Uma mulher trans morreu por causa do procedimento. Michele Chiapa. A Polícia Civil do Paraná, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu uma pessoa de 56 anos suspeita de fazer cirurgias plásticas clandestinas que resultaram na morte de clientes. De acordo com as investigações, uma mulher acabou morrendo no bairro Contorno, em Ponta Grossa, no Paraná, em decorrência da aplicação de silicone industrial.
A pessoa suspeita não tinha formação médica e atuava em diferentes estados do país, tendo como público-alvo pessoas trans e travestis. Segundo a Polícia Civil do Paraná, o procedimento era realizado em ambiente inadequado para a cirurgia. Na ocasião, a vítima teria transferido R$ 1.550 em 4 pagamentos entre setembro e outubro de 2024 para a realização do procedimento. A pessoa investigada foi encaminhada ao sistema penitenciário. O advogado especialista em direito penal, Carlos Fawazzi, destaca quais penalidades estão previstas em caso de homicídio e exercício ilegal da medicina. Esse tipo de conduta, ela pode sujeitar o infrator ao crime de exercício ilegal da medicina, com sanção penal de até 2 anos, eventualmente um homicídio ou uma lesão corporal seguida de morte. De qualquer forma, a conduta reiterada, que parece ter sido esse o caso, dá ensejo já ao reconhecimento do exercício ilegal da medicina, e cada resultado isoladamente, ele vai ser enquadrado juridicamente de acordo com o que for levantado pela autoridade policial e pelo Ministério Público. Como eu disse, eventualmente homicídio culposo, homicídio eventualmente doloso ou ainda lesão corporal seguida de morte. Carlos Fawazzi ressalta que procedimentos que utilizam silicone industrial em pacientes são considerados crimes contra a saúde pública e os responsáveis devem responder pelos danos causados. Toda morte que não seja decorrente de causas naturais vai suscitar uma investigação. Uma lesão corporal gravíssima vai suscitar uma investigação. Interessante notar que nesse caso que nós estamos falando, foi o hospital que comunicou à polícia. Ou seja, até mesmo a rede pública de saúde, diante de uma situação como essa, pode levar ao conhecimento das autoridades, então dificilmente vai deixar de ocorrer uma apuração. Essas pessoas desafiam esse perigo, desafiam o aparato estatal de investigação e continuam infringindo a lei dessa maneira. Os danos à saúde para quem se submete ao uso de silicone industrial são severos. Além disso, a utilização de produtos inadequados pode ser fatal. O cirurgião plástico Alexandre Cataoca frisa que as cirurgias mais complexas exigem maiores investimentos. Por isso, os pacientes devem ficar atentos a preços abaixo do mercado. Produtos bons geralmente têm um custo, que é um custo mais elevado, porque são anos de estudo em cima daquele produto, e profissional também qualificado, obviamente, ele vai ter um tempo de estudo também maior, Então, no caso, para fazer um procedimento estético invasivo, o que a gente recomenda? Que seja feito com um médico, que tenha uma especialização ou em dermatologia ou em cirurgia plástica. E o porquê que a gente bate nessa tecla? Porque dentro da faculdade de medicina, o médico estudou 6 anos, na especialização de cirurgia plástica teve mais 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de especialização em cirurgia plástica, ou seja, são no mínimo 12 anos para estudar, para fazer aquele procedimento. E é não só fazer o procedimento, mas saber indicar adequadamente e, se caso tem algum tipo de complicação, saber identificar aquela complicação e saber tratar a complicação, que é justamente o que a gente não está vendo. Os profissionais estão fazendo, utilizando esses produtos mais diversos possíveis, tem a complicação, eles não sabem tratar a complicação e muito menos identificar essa complicação e tratar essa complicação, E é aquilo, o barato sai caro e muitas vezes o caro custa a vida. Qualquer cidadão pode denunciar falsos médicos por meio do Conselho Regional de Medicina, existente em cada estado do país. Rádio Justiça, de Brasília, Michele Chiapa. A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu suspender nesta segunda-feira, dia 31, a resolução do Conselho Federal de Farmácia número 05 de 2025, que autoriza os farmacêuticos a prescrever medicamentos, incluindo os de venda sob prescrição. O juiz Alaor Piacini, ele determinou a imediata suspensão dos efeitos da resolução e que o governo federal e que o Conselho Federal de Farmácia se abstenha de expedir um novo ato normativo com matéria semelhante, como solicitou o Conselho Federal de Medicina. O magistrado afirmou que a resolução do Conselho Federal de Farmácia afronta a lei do ato médico. Na sentença, o magistrado destacou que o balcão de farmácia não é local para se firmar um diagnóstico de uma doença, pois o farmacêutico não tem competência técnica, profissional e legal para tal procedimento. Ele também determinou que o Conselho Federal de Farmácia
dê ampla publicidade sobre o conteúdo da decisão judicial por meio de sua página na internet e demais meios de comunicação institucionais, sob pena de multa diária de R$100 mil até o limite de R$10 milhões. O Supremo vai julgar se a nova lei de execuções penais, que regulamenta o benefício da saída temporária, também conhecido como saidinha, deve ou não ser aplicada para os presos que já cumprem a pena desde antes da norma entrar em vigor. O tema está sendo julgado em razão de recurso apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina contra entendimento do TJ catarinense de que a atual lei deve ser aplicada a pessoas que já cumpriam pena. Os ministros do Supremo reconheceram a repercussão geral do tema diante a importância e abrangência da decisão. Ao se manifestar pela repercussão geral da matéria, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que há 480 processos semelhantes no TJ de Santa Catarina e ainda mais 40 recursos no Supremo. A Lei de Execuções Penais de 1984 foi atualizada no ano passado e passou a impedir a saída temporária e o trabalho externo sem vigilância direta para condenados por crimes hediondos ou violentos. A norma também atualizou as regras para as visitas à família e as atividades externas de ressocialização de todos os presos, que agora estão mais restritas e vigiadas. Com o reconhecimento da repercussão geral do tema, o recurso segue para julgamento, em que o colegiado irá decidir se os presos que cumpriam penas antes da nova lei continuam tendo direito ao benefício da saidinha. Ainda não há previsão da data do julgamento. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Uma companhia aérea cancela voo e deve indenizar passageira por danos morais. R$5 mil. Esse é o valor da indenização por dano moral que uma cliente vai receber por ter vivenciado um atraso no voo por quase 10 horas em uma viagem de ida e volta de Natal para Barcelona, na Espanha. O caso foi analisado pela juíza Gabriela Félix, da Vara Única da Comarca de Lages, no Rio Grande do Norte. De acordo com a passageira, no saguão do aeroporto em Madrid, à espera do voo com destino para Guarulhos, em São Paulo, ela foi surpreendida com a informação de que a empresa havia cancelado o voo. Depois de muita insistência junto à operadora de viagens, ela foi realocada em outro voo da própria empresa aérea. Em defesa, a companhia aérea alegou que o atraso na viagem dos clientes se deu por razões de problemas técnicos na aeronave que realizaria parte do trajeto. Sustentou que os passageiros receberam toda a assistência devida, além de ter sido providenciada a imediata inclusão no voo mais próximo para o destino e que o atraso não foi capaz de gerar abalo moral. A juíza Gabriela Félix, que analisou o caso, considerou que a empresa confirmou o cancelamento do voo ao informar que o avião apresentou problemas mecânicos e a viagem precisou ser cancelada. Ainda segundo a magistrada, a empresa não se esforçou em produzir prova testemunhal. Assim, foi reconhecida a falha do serviço prestado e o dever de indenizar a passageira, que ficou quase 10 horas aguardando solução para o problema. Rádio Justiça, de Brasília, Michele Chiapa. Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais, o CODEG, define avanços para garantir a lisura nas eleições. De Alagoas, o repórter Luiz Pompe. Depois de 3 dias de palestras e debates sobre temas como linguagem simples, inteligência artificial e observatório da desinformação, foi encerrado nesta sexta-feira, no Hotel Ritz Lagoa da Anta, o 23º encontro do Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais de todo o país, CODEG. O presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, desembargador Carlos Cavalcante, avalia que o encontro representou um expressivo avanço para as atividades do Judiciário diante da proximidade das eleições. Com absoluto êxito, realizamos todas as pautas, as temáticas centrais do evento, linguagem simples e inteligência artificial, vão orientar inclusive a carta do evento para as ações de ensino, quer
aos juízes eleitorais, quer aos servidores e também à comunidade de todas as escolas judiciárias eleitorais. Portanto, é um grande marco. Além disso, foi firmado o Observatório da Desinformação, uma iniciativa absolutamente pioneira do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Justiça e do Estado de Alagoas, que vai orientar e também coibir a utilização de notícias para evitar notícias desencontradas, notícias falsas, entre outras situações semelhantes a essas, tudo com vistas às eleições gerais que já se aproximam. Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, desembargador Clever Loureiro, o encontro contribui para garantir a lisura das eleições democráticas. As novas mudanças ocorreram pelo TSE para as eleições vindouras de 2026. Esse encontro está sendo comentado no Brasil inteiro, porque o tema atualmente é a política, a eleição, né? E nós somos guardiães da democracia, dos atos preparatórios e tal, e para entregar a toda a sociedade os verdadeiros eleitos, sem haver a mais tênue dúvida da lisura. O presidente nacional do CODEG, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, disse que o encontro do CODEG representou mais um passo no sentido do empenho para que o eleitor receba informações verdadeiras em meio às falsas versões que vêm sendo divulgadas. Fazer com que o eleitor compreenda melhor o processo eleitoral em todas as suas fases e que chegue até ele informações verdadeiras para que ele possa, quando souber de alguma coisa, quando ler alguma notícia, saber exatamente do que se trata e não cair em armadilhas de informações equivocadas ou desavisadas e desviadas para simplesmente iludir o eleitor. Essa eu acho que é o grande ganho que nós podemos ter para a democracia e para que nós tenhamos eleições, não vou dizer nem legítimas, vou dizer o que se diz hoje em dia, eleições normais, aquelas que transcorrem dentro da transparência, da legitimidade e da perspectiva de que no dia das eleições faça o eleitor valer a sua consciência, isto é, o seu voto. Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe. Fato gerador de multa combinatória é o descumprimento da ordem judicial. Esse é um dos destaques que você ouve agora no Giro do Superior Tribunal de Justiça com Tiago Gomide. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato gerador das astrientes é o descumprimento de uma decisão judicial, não o cumprimento da obrigação principal. Astrientes ou multa combinatória é a multa diária imposta pelo juízo para o caso de descumprimento de uma ordem judicial. O caso analisado envolveu um condomínio que pediu a execução de uma multa diária contra duas empresas em recuperação judicial devido ao descumprimento de uma ordem judicial para reparos em um muro. O juízo de primeiro grau acolheu o pedido, considerando que o fato gerador da obrigação executada foi posterior ao encerramento da recuperação judicial. A decisão foi mantida pelo Tribunal Estadual. No STJ, as empresas argumentaram que a multa ainda estava em discussão e deveria ser tratada dentro da recuperação judicial. No entanto, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, esclareceu que a multa tem natureza processual e serve para forçar o cumprimento da decisão judicial, não substituindo a obrigação principal. O descumprimento da ordem judicial é o fato gerador da multa e a obrigação principal envolve a reparação dos defeitos no imóvel. O ministro explicou que, apesar da apelação pendente, a multa pode ser executada provisoriamente, mas o levantamento dos valores deve aguardar o trânsito em julgado da sentença. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o credor fiduciário não pode ser considerado responsável pelo pagamento do imposto predial e territorial urbano de um imóvel antes da consolidação da propriedade e emissão na posse. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1158. Agora, ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos idênticos. O caso analisado, que representou a questão, foi um recurso sobre uma cobrança de IPTU feita pelo município de São Paulo contra um banco que tinha um imóvel em alienação fiduciária.
O colegiado da primeira sessão do STJ entendeu que a instituição financeira, que só detém a propriedade resolúvel do bem para garantir o pagamento do financiamento, não deve pagar o imposto. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, explicou que a posse do bem pelo credor fiduciário não significa que ele tenha intenção de ser o dono do imóvel. Segundo ele, para ser responsável pelo IPTU, a pessoa precisa ter a posse com intenção de ser dona. O ministro também destacou que, segundo a legislação, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do devedor fiduciante até que o banco receba a posse do imóvel em caso de inadimplência. A nova redação da Lei 9.514 de 1997, alterada em 2023, também confirma que é o devedor fiduciante quem deve pagar o IPTU até o momento da emissão na posse pelo credor fiduciário. Por isso, o colegiado concluiu que o credor não é sujeito passivo do IPTU, pois não é o proprietário do imóvel nem o possuidor com intenção de ser dono. O Senado está debatendo a revisão do Código Civil e uma coletânea de artigos sobre esse tema será lançada na próxima terça-feira, dia 1º de abril, durante um evento no Congresso Nacional. O livro, chamado A Reforma do Código Civil, artigos sobre a atualização da Lei 10.406 de 2002, reúne análises de juristas que trabalharam entre agosto de 2023 e abril de 2024 para criar uma proposta de atualização da lei. A obra foi organizada pelo senador Rodrigo Pacheco e tem a introdução do ministro Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. A comissão de juristas, composta por 38 membros, contou com a participação de ministros do STJ e desembargadores, além de professores de direito. O livro aborda diversos temas do direito civil, como contratos, direito de empresa, família, sucessões e direito digital. A proposta da comissão sugere mudanças em 897 artigos do Código Civil atual e a criação de 300 novos dispositivos, servindo de base para um projeto de lei que está tramitando no Senado. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. 7h33. Previsão do tempo no Brasil. Hora de irmos até o Instituto Nacional de Meteorologia hoje conversar com a Deise Moraes. Bom dia, Deise. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos da Rádio Justiça. Deise, como vai ser então a terça-feira aqui no DF? Aqui no DF, Sérgio, a gente segue com predomínio de sol, temperatura chegando na casa dos 31 graus. Hoje a mínima foi no Gama, 17 graus, e a umidade variando entre 95% a 30%. E com poucas chances de chuva, Sérgio, aqui para o DF. Pelo jeito, a chuva foi embora, né, Deise? Por enquanto, né, esses próximos dias, a gente segue assim, com predomínio de sol, poucas chances de chuva. Se acontecer alguma chuva bem isolada, passageira, mas no final de semana a gente já tem uma tendência que essas chuvas comecem a voltar. Deise, e as demais regiões do país? Demais regiões segue com chuva, principalmente em áreas ali do Amapá, norte do Pará, entre o norte do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, por conta da zona de convergência intertropical, a gente tem instabilidade por lá, já ocorreu bastante chuva, também em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e avançando ali para áreas também do Paraná, Santa Catarina, leste de Santa Catarina, com bastante chuva hoje, e também no leste entre São Paulo, Rio de Janeiro, também com algumas chuvas, teve alguns transtornos ontem por lá. Hoje também não deve ser diferente, deve ter algumas pancadas de chuva também acompanhadas de raio, rajadas de vento. Não se descarta, né, também nessas áreas que eu citei, ser pontualmente forte. Exceção fica aqui, né, mais o leste de Goiás, também o norte de Minas Gerais e também o interior da Bahia e também do Nordeste, com poucas chances de chuva, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações. Uma excelente terça-feira para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Deise Moraes. Obrigada, Sérgio. A todos também da rádio. Bom dia. Bom dia, Deise. Agora em Brasília, 7h35. Manchetes do dia.
7h35, vamos saber as manchetes de capa dos principais jornais do país. Correio Brasiliense, feminicídio, a barbárie que precisa de um basta. O Estado de São Paulo, depois do BRB, BTG pode comprar fatia do Banco Master. Carteira de precatórios interessa ao banco de André Esteves. Folha de São Paulo, mercados globais de ações caem à espera de tarifaço de Trump. O Globo, tarifas olho por olho de Trump afetam o mercado de ações nos Estados Unidos. Diário do Nordeste, Enel quer renovar por 30 anos concessão no Ceará. Estado de Minas, fim da temporada de chuva acende novo alerta, agora para incêndios em vegetação. Jornal do Comércio, a alíquota de ICMS para a compra de importados online fica mais cara em 10 estados. O imposto sobe de 17% para 20%. À tarde, largada da folia de 2026 é marcada por polêmicas. 0h, Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do óleo diesel nas refinarias a partir de hoje. Valor Econômico, Estados Unidos acusam Brasil de tarifa alta e imprevisibilidade. 7h37. Revista Justiça. 7h37, de volta às notícias. Judiciário catarinense inicia projeto de modernização das salas de audiência nas comarcas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu início à primeira fase do projeto de modernização das salas de audiência, coordenado pela Diretoria de Tecnologia da Informação, sob a orientação da Corregedoria Geral de Justiça e da Presidência do Tribunal Catarinense. O projeto visa revolucionar o ambiente de oitiva com a aquisição de equipamentos de última geração. Os novos dispositivos incluem gravação automática em 360 graus, monitores para acompanhamento da oitiva, redutores de ruído e ajuste de foco. Esses equipamentos substituirão os televisores, monitores e webcams atualmente utilizados, circunstância que permitirá a remoção de cabos e suportes e propiciará um ambiente mais humanizado, limpo e organizado. Os equipamentos já foram distribuídos e estão em fase de instalação nas comarcas da capital, São José, Tubarão, Criciúma, São Miguel do Oeste, Lages, Joaçaba, Videira, Xanxerê, Mafra, Chapecó, Joinville, Rio do Sul, Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú. Os técnicos de suporte em informática dessas comarcas já foram capacitados e estão preparados para replicar o conhecimento adquirido aos demais técnicos e colaboradores que atuam nas audiências. Na segunda etapa, todas as demais comarcas serão contempladas com os novos equipamentos para suas salas de audiência. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Agora 7h39, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, assegura pensão por morte à filha maior de idade com esquizofrenia. O Instituto Nacional do Seguro Social tentou reverter a concessão do benefício de pensão por morte que foi autorizado à filha maior de idade de uma segurada do INSS que faleceu. A filha é inválida. Ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, o INSS sustentou que a perícia médica não teria comprovado a existência de invalidez da filha antes do falecimento da mãe. No entanto, ao analisar o caso, a relatora, desembargadora federal Rosimeire Gonçalves de Carvalho, destacou que os laudos periciais atestaram que a filha tem retardo mental do tipo esquizofrênico desde a infância. Segundo a magistrada, a condição compromete a capacidade de trabalho da filha, que precisa de cuidados de outras pessoas, caracterizando a invalidez e, consequentemente, a dependência econômica em relação à mãe, o que legitima a concessão do benefício. Assim, o argumento do INSS não foi aceito, sendo mantida a sentença que garantiu o direito ao benefício de pensão por morte à filha da segurada que faleceu.
Rádio Justiça. De Brasília, Michele Chiapa. E a Defensoria Pública da União completa 30 anos com eventos e homenagens. Os detalhes com Thalita Guimarães. A Defensoria Pública da União completa 30 anos e, para celebrar a data, será realizada nesta segunda-feira, dia 31 de março, uma sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. A solicitante da sessão é a deputada federal Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre. Além disso, no dia 1º de abril está agendado um evento no Salão Negro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A DPU é um órgão constitucional e permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Cabe à Defensoria Pública da União atuar como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente no que diz respeito à orientação jurídica, à promoção de direitos humanos e à defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos. Os serviços prestados pela DPU são de forma integral e gratuita. No nosso site tem todos os detalhes. Da Defensoria Pública da União, Thalita Guimarães. Agora, 7h22, jogador banido do Free Fire por uso de programa ilegal não será indenizado. Um morador de Santa Catarina que teve sua conta suspensa no jogo Free Fire não será indenizado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve decisão de primeiro grau e entendeu que a suspensão ocorreu por uso de programas ilegais. O recurso foi analisado pela 4ª Câmara de Direito Civil. No processo, o jogador afirmou que dedicava cerca de 10 horas por dia ao jogo e que chegou a estar entre os melhores da plataforma. Alegou que sua conta foi suspensa sem aviso prévio, sem provas concretas e sem oportunidade de defesa. Também disse que o bloqueio foi feito com base apenas em imagens fornecidas pela própria empresa. Ele pediu à Justiça que a conta fosse reativada em 24 horas sob pena de multa diária. Solicitou ainda o pagamento de R$6.000 por danos morais. As empresas responsáveis pelo jogo informaram que o sistema de segurança detectou o uso de programas não autorizados, conhecido como hacks, em mais de 90 partidas. Disseram também que a conta foi denunciada por outros jogadores 73 vezes. De acordo com as acusadas, o uso de hacks representa vantagem indevida, viola a segurança do jogo e desrespeita a propriedade intelectual da empresa. O juiz negou o pedido do autor. O jogador recorreu, mas o tribunal manteve a decisão. O relator do processo destacou que, mesmo com a responsabilidade de inverter o ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, é necessário que o autor apresente indícios mínimos de que houve abuso ou ilegalidade, o que não aconteceu. O relator lembrou que os termos do uso do jogo permitem a suspensão imediata da conta em caso de descumprimento das regras, mesmo sem aviso prévio. Assim, a conduta da empresa está amparada no contrato e configura o exercício regular de um direito, o que, conforme o artigo do Código Civil, não é considerado ato ilegal. Os demais integrantes da 4ª Câmara seguiram o voto do relator. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Primeira turma do Supremo forma a maioria para manter multa eleitoral no valor de R$40 mil imposta a Jair Bolsonaro e a coligação dele nas eleições de 2022. O julgamento ocorre em sessão virtual e analisa se mantém ou não punição determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral a Jair Bolsonaro e a coligação dele nas eleições de 2022 por impulsionar propaganda negativa contra Lula durante a campanha eleitoral presidencial. A prática é considerada ilegal e, por isso, Bolsonaro e a coligação foram multados em R$40 mil. Mas a defesa do ex-presidente recorreu ao STF e alegou que o caso se trata de violação à liberdade de expressão. O relator, o ministro Flávio Dino, já tinha rejeitado o recurso em decisão individual. Mas, como a defesa de Bolsonaro recorreu da decisão, o tema foi levado para a primeira turma. No julgamento virtual, Dino reiterou a posição para manter a multa e ressaltou que não há violação na decisão do TSE.
voto que até o momento foi seguido pela maioria dos ministros. O julgamento na primeira turma está previsto para encerrar na próxima sexta-feira, dia 4 de abril, se nenhum ministro pedir mais prazo para analisar a questão ou quiser levar o tema ao plenário presencial. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Agora 7h45. Revista Justiça. Entrevista. Hoje, no quadro Ética e Justiça, vamos conversar com o Dr. Roberto Liviano, ele que é procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos queridos ouvintes da nossa Rádio Justiça. Pois é, doutor Roberto Liviano. Marine Le Pen inelegível, Trump falando em terceiro mandato. Até onde vai aí o desejo de certos políticos de se manterem no poder, hein, doutor Roberto? Pois é algo para nós refletirmos, é algo para nós pensarmos, levando em conta especialmente que nós vivemos numa democracia, o Brasil é uma democracia, e a França é considerada um berço da democracia, assim como os Estados Unidos. Então, esses acontecimentos, eles devem ser sinais de alerta, sinais amarelos bastante preocupantes, bastante relevantes, porque a condenação de Marine Le Pen a uma pena de inelegibilidade, ela decorre naturalmente de práticas abusivas, do abuso do poder que ensejam essas consequências em relação à disputa de eleições. É natural que se observou o devido processo legal e é natural que está se aplicando esse tipo de consequência porque não houve a conduta esperada por parte desta política no manejo, no comportamento que deveria ter em relação às eleições, à postura pública, não é? Ou seja, não está havendo uma atitude compatível, Sérgio, com os cânones republicanos, com os cânones democráticos, né? Em relação ao caso de Donald Trump, a meu ver, deve-se destacar especialmente o seguinte: um dos pilares do sistema republicano americano, e é bom nós grifarmos que o sistema americano tem uma Constituição que é uma das mais antigas, né? Nós estamos falando de uma república democrática de 1776 e uma das constituições que se caracteriza por ser uma das que foi menos emendada ao longo dos séculos. São pouquíssimas as emendas feitas na Constituição americana e também, ao longo dos séculos, Sérgio, não houve impeachment aos presidentes, não houve impeachment aos presidentes americanos. Qual é a lição deixada, qual é a mensagem transmitida por isto? O povo elege nas urnas e o povo deve arcar com as consequências das escolhas, por piores que elas tenham sido. A escolha é boa, a escolha é ruim, mas foi uma escolha feita pelo povo. Ou seja, esse é um preço da democracia. O impeachment não é um bom caminho, porque o impeachment gera fraturas democráticas. Esse é o pensamento americano. E dentro desta lógica, Sérgio, o que se estabelece no sistema constitucional americano? Só se admite o exercício do poder em 2 mandatos ao longo da vida. É a 22ª emenda à Constituição americana. E estamos incluindo aí a consecutividade e a não consecutividade. Ou seja, ao longo da vida pública, o cidadão americano, o cidadão estadunidense, ele pode presidir os Estados Unidos em 2 oportunidades. E o senhor Donald Trump está presidindo os Estados Unidos na sua 2ª oportunidade. Ou seja,
ele está exercendo o seu direito político pela segunda vez e não haverá outra. Entretanto, no debate público nos Estados Unidos, o senhor Donald Trump vem falando de maneira normalizada, de maneira naturalizada, sobre a possibilidade de ser revista esta regra para que ele tenha a permissão constitucional para um terceiro mandato. A meu ver, isto é gravíssimo. Óbvio que quem deve decidir, óbvio que quem tem poderes para isso é o Congresso americano. Né? Nós estamos falando num diálogo, numa ameaça ao sistema de freios e contrapesos dos Estados Unidos. Né? Mas há poucas semanas, a FCPA, que é a mais importante lei da história do combate à corrupção no mundo, é um verdadeiro divisor de águas, o presidente americano, num decreto, sustou a aplicação da FCPA nos Estados Unidos. Né? Então, nós estamos vendo muitas coisas graves, sérias, ocorrendo. Em algumas delas, o Poder Judiciário está sendo acionado e anulando decisões do presidente. Mas, nessa questão dos limites do poder, nessa questão da separação dos poderes, nesta questão dos ditames republicanos, e é disso que nós estamos falando, porque república é alternância no poder, pela regra constitucional americana, a regra lá é 2 mandatos ao longo da vida. Não se admite a ideia do terceiro mandato. Mas o presidente fala em mudar a regra do jogo. Mudar a regra do jogo com o jogo em andamento para ele se beneficiar desta mudança. Ele não está falando em aperfeiçoamento da democracia para o país como um todo, não. Ele está falando em mudar a regra do jogo para ele poder se beneficiar desta mudança. O que, a meu ver, é muito grave, porque ele está falando em legislar em causa própria, para ele poder usufruir de um período de permanência no poder maior. Né? Então, Sérgio, essas questões, a meu ver, são graves, são sérias. Já falamos aqui há não muito tempo sobre o relatório VEDEM da Universidade, dos especialistas da Universidade de Gotemburgo, segundo o qual nós temos aí 71% das pessoas sendo governadas por autocracias. Né? Este dado é verdadeiramente alarmante. Né? Então, por pior que seja o sistema democrático, por piores que sejam os defeitos da democracia, não existe sistema melhor do que a democracia. E todos nós temos o dever de estarmos atentos, vigilantes, né, e de protegermos o sistema democrático. No Brasil, no mundo, né, nós temos que ter uma atitude de vigília permanente em relação à democracia. Essa é uma responsabilidade de todos nós, né, em relação às democracias em geral. Porque no mundo globalizado, o que ocorre na França, o que ocorre nos Estados Unidos, o que ocorre na Hungria de Orbán, o que ocorre na Rússia de Putin, acaba impactando no mundo como um todo, porque os países dependem uns dos outros nesse mundo globalizado em que as relações são interrelacionadas. Não é? Doutor Roberto, você falou sobre a vigília que devemos ter, mas quais outras ações a sociedade deve ter para se proteger contra esses políticos que tentam, então, manipular as regras do jogo para se manterem no poder? Bom, a vigília é uma providência fundamental. Né? A vigília é uma providência fundamental. As pessoas precisam se unir em relação a isso, precisam esclarecer os demais cidadãos em relação a esse estado de coisas, os observatórios da democracia, os observatórios da cidadania. No Brasil nós temos uma coalizão de importância fundamental, o INAC faz parte dessa coalizão, que é o Pacto pela Democracia. São
mais de 200 organizações que integram o pacto, né? Esse tipo de coalizão é absolutamente fundamental para a proteção do sistema democrático, né? E mais do que estarmos atentos num sistema democrático, em termos de uma democracia representativa, uma democracia participativa, nós precisamos fazer valer isso de todas as maneiras. De que forma? Cobrando nossos representantes. Nós temos no Brasil um sistema bicameral, então nós somos representados, Sérgio, por deputados federais e por senadores a nível federal, a nível estadual por deputados estaduais, a nível municipal por vereadores. Em 2026 nós teremos uma renovação de 2/3 das cadeiras do Senado. Das 81 cadeiras, nós elegeremos 54 novos senadores e senadoras. Nós elegeremos 513 novos deputados federais, nós elegeremos os novos deputados estaduais do país. É necessário que nós procuremos nos aproximar, manter conexão permanente com os nossos representantes. De que forma? Cobrando-os em relação às suas atitudes, às suas responsabilidades, nos seus atos de representação dentro do Congresso. Essa banalização das urgências de votação, em que tudo se decide na cúpula, nas lideranças, sem ouvir cada parlamentar individualmente, a meu ver, representa um processo traduz um processo de sucateamento da democracia, do processo democrático, sem submeter os projetos às comissões, sem realizar audiências públicas. Tudo isso nos leva, nos coloca num caminho de empobrecimento, de sucateamento da nossa democracia. Como reverter isso? Mostrando que isto traz insatisfação, traz frustração para os representados. Os representados precisam mostrar aos representantes que não estão satisfeitos com esse estado de coisas, porque, afinal de contas, essa representação será renovada em 2026. Se essa insatisfação for transmitida aos representantes, eles ficarão preocupados, porque eles são recolocados nos mandatos através do voto. É necessário que eles saibam, senhores deputados, senhores senadores, teremos um encontro importante com as urnas, né? E é necessário que vocês saibam que nós estamos atentos àquilo que está ocorrendo e a sua manutenção nesses cargos vai depender da nossa decisão na urna eletrônica, no botão verde. E nós estamos atentos ao que está se passando e a sua permanência lá depende de nós. À medida em que as pessoas se posicionam com firmeza, essas coisas podem se modificar. Penso que a imprensa tem um papel muito importante também, Sérgio, no sentido de pautar permanentemente esses temas. Você veja, a lei da ficha limpa é uma das pouquíssimas leis em vigor no Brasil que se originou de um projeto de iniciativa popular. Foram 1.600.000 assinaturas colhidas ao longo de 14 anos. A sociedade civil gritou, a imprensa pautou esse assunto e percebeu-se que haveria um preço político alto a ser pago por isso. Em razão disto, ainda não houve a votação no plenário do Senado. Por quê? Porque isso trará consequências. Os nomes estarão ali estampados dos responsáveis por isto, não é? Então é necessário haver pressão, é necessário que as pessoas cobrem os seus representantes em relação à tomada de posição sobre esses temas. Cobrar o seu representante, se mobilizar, criar observatórios, fazer estas vigílias, não é? Demonstrar qual é a vontade da sociedade, aumentar o grau de consciência e de pressão democrática em relação àquilo que se pretende, para mostrar a democracia viva, né? A força da democracia viva, e
isso pode fazer com que as coisas se modifiquem. Essa foi a participação do Dr. Roberto Liviano hoje no quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto, que é procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Dr. Roberto, até a próxima. Um abraço. Aproveitando aqui o nosso espaço para renovar o convite, hoje é o último dia para inscrições para o 5º Prêmio INAC de Integridade, www.preminacdeintegridade.com.br, mas já anuncio que nós, pela última vez, prorrogaremos as inscrições até o final de abril. São 7 categorias: academia, tecnologia e inovação, experiência profissional, boas práticas de governança, jornalismo investigativo, jornalismo local e integridade no esporte. www.preminacdeintegridade.com.br. Esperamos pelo seu trabalho, pela sua participação, será muito bem-vinda. Juntos podemos construir um país mais íntegro. Muito obrigado, doutor Roberto Liviano. Até a próxima, 8h01, intervalo rápido. Na volta tem mais entrevista. Vamos falar sobre uma decisão da Justiça de Pernambuco que manteve a negativa de cobertura de seguro a um cliente em razão do furto ter ocorrido em local diverso do declarado. Daqui a pouquinho vamos conversar com o doutor Rafael Guazelli. Bem rapidinho, já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. ZYS 898, Rádio Justiça Brasília, FM 104,7 MHz, 20 kW de potência, uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM, faixa jornalística. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, 8h03. Revista Justiça, entrevista. Em recente decisão, o Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve negativa de cobertura securitária a um cliente em razão do furto ter ocorrido em local diverso do declarado como endereço da pernoite na apólice. No processo, a primeira Câmara do Tribunal destacou que a alteração do local dessa pernoite, especialmente quando ocorre em estados diferentes, é capaz de influenciar na forma substancial a análise do risco e o cálculo do prêmio pela seguradora. Sobre essa decisão da Justiça, eu converso agora com o advogado especialista em direito contratual, Rafael Guazelli. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, Sérgio. É um prazer estar falando com você. Doutor Rafael, me ouve bem? Ouvindo bem. Ah, tá. Que deu uma falhada na fala do senhor, fiquei preocupado. Mas, doutor Rafael, por onde podemos comentar este caso, né? A pessoa tem o seguro, mas o furto, né, no caso, o sinistro ocorreu em outro estado. O que temos de importante destacar desta ação, dessa decisão, que foge assim do que esperávamos? Nesse caso específico, Sérgio, o que aconteceu foi que o autor da ação, no caso, quando ele contratou o seguro, ele declarou que o veículo ficaria numa garagem do prédio dele, coberta, tudo. Isso está declarado no contrato e na apólice. E diversamente do que foi declarado, o furto ocorreu quando o veículo estava para fora do edifício, na rua, e daí foi que ocorreu o sinistro. A seguradora entendeu que não era o caso de fazer a cobertura, porque a informação que foi prestada pelo autor da ação estava diferente do que constava, do que ocorreu de fato. Então, nesse caso aí, me parece que a decisão foi adequada, porque quando você omite ou altera alguma informação em contrato de seguro, isso leva a
a seguradora se desobrigar a arcar com eventual indenização. Nessa situação aqui, foi citada até na abertura da entrevista, sobre estados diferentes. Houve também alguma omissão nessa situação também? Houve um informe de um endereço, mas o carro ficava em outro estado? Daí no caso é que, né, também teve uma outra decisão em que são dois casos diferentes, né? Teve esse primeiro que eu falei e daí teve uma outra decisão em que o veículo se encontrava num endereço diferente, no caso específico. Doutor Rafael? Perdemos o contato com o doutor Rafael Guazelli. O doutor Rafael Guazelli está comentando conosco decisões judiciais a respeito de negativa de cobertura securitária em razão do furto ter ocorrido no local diverso do declarado como endereço de pernoite na apólice, e também uma outra decisão que fala sobre um sinistro ocorrido em estado diferente, ou seja, em endereço diferente daquele que foi declarado na apólice de seguro. O doutor Rafael está explicando para nós estas questões que envolvem justamente o preenchimento daquele questionário quando você vai fazer o seguro do seu veículo, sobre se o carro fica em local coberto, fechado durante a noite, se no local de trabalho também há alguma proteção ou se o veículo fica também em vias públicas, isso que pode alterar totalmente o custo que é feito de cada seguro. Doutor Rafael, contato restabelecido, então vamos lá. Estávamos falando desse segundo caso, né? A pessoa mora em um estado, mas o sinistro ocorreu em outro estado. Como é que fica essa situação? Porque, lembrando bem, Sérgio, quando você contrata um seguro, é feita uma investigação pela seguradora, até principalmente no caso de carros usados, vai alguém da seguradora até o local para verificar o estado do veículo, verificar em qual local que ele vai ficar todo dia, também ver as condições da moradia ou do trabalho do segurado. E nesse caso específico, como é um estado diferente, os riscos de sinistro podem variar de acordo com o estado. Por exemplo, tem cidades, estados que o índice de furto, de roubo é muito maior em relação aos outros. Então, sob essa perspectiva, a seguradora calcula o risco e o valor do eventual do seguro, né, que o segurado tem que pagar, vai variar de acordo com esse risco. Então, a partir do momento que é prestada uma informação diversa do que de fato está acontecendo, você fala que você está residindo num estado e o veículo está em outro, você prestou uma informação que não é verdadeira. Então, esse daí é um motivo contratual para a seguradora não cobrir a indenização. Inclusive, em todos os contratos de seguro, consta lá que se a informação não corresponder com a verdade ou houver alguma omissão, a seguradora está desobrigada a cobrir eventual indenização. Então vamos deixar bem claro para o nosso ouvinte, né, doutor Rafael? Se a pessoa fez o seguro do seu veículo e fez as declarações, ele tem que seguir o que está escrito ali. No primeiro caso que falamos aqui, a pessoa declarou que o carro ficaria na garagem, coberta, fechado, com portão, mas no caso ele deixou o carro na rua e esse carro foi furtado, então nesse caso houve esta negativa da cobertura desse seguro. E na outra situação, a pessoa morava em um CEP, em um endereço, em um estado, mudou e não fez a atualização junto à seguradora, correto? Correto, perfeitamente. Nos dois casos são informações divergentes do que de fato aconteceu. No contrato consta uma informação e de fato era uma outra realidade. E essas notícias, as pessoas ficam com medo. Tenho o seguro do meu carro, vou viajar, o carro vai para outro estado, e como é que fica a cobertura, doutor Rafael? Na verdade, se você está em trânsito viajando, é um pouco diferente. Agora, se é uma mudança de endereço permanente, o que você deve fazer? Você deve comunicar à seguradora. Você tem o seu corretor de seguro, você deve entrar em contato com ele, ou se você não tem corretor, você deve entrar diretamente em contato com a seguradora e fazer a comunicação da alteração do endereço.
Houve um episódio também que eu acho importante destacar aqui, que eu emprestei o meu carro para uma pessoa para ela viajar. Eu fiz o comunicado à seguradora e paguei um adicional para esse uso de um terceiro. Caso ocorresse algum acidente, poderia ter ficado até sem cobertura do veículo, né, doutor Rafael? Se você comunicou e indicou quem é o condutor e pagou o valor por esse condutor adicional, você vai ter direito à cobertura. Agora, se você não comunicar, daí você pode ficar sem a cobertura. E entre os erros do seguro, além desses que já estamos tratando aqui, tem mais algum, doutor Rafael, que as pessoas acabam se enrolando e ficam sem cobertura? Tem diversos. Por exemplo, quando você vai contratar teu seguro, você deve avaliar quais são as coberturas. Muito comum, cobertura contra terceiros, né? Quando o prejuízo em veículos de terceiro, por exemplo, desastres naturais, por exemplo, uma inundação, tal. Geralmente as seguradoras não cobrem isso. Pequenos reparos também é fundamental você verificar se a tua seguradora, por exemplo, quebrou o vidro do teu carro. Em vez de você acionar o seguro, você pode pedir só que seja para pagar uma pequena taxa e pedir um pequeno reparo, em vez de você levar numa concessionária, numa loja. Então são algumas, digamos assim, algumas pegadinhas que tem no contrato de seguro. Que outra coisa, se você perde o teu carro ali, fica por um sinistro, vai ficar 15 dias sem ele. Questão do carro reserva. Geralmente os contratos também prevê só uma semana. Vão sempre se negociar, tentar pegar de 15 a 30 dias. Então são várias pegadinhas que tem em contrato de seguro que nem o seu corretor às vezes verifica direito o contrato e você acaba assinando e depois tem um transtorno aí. Muito bem, comentamos aqui na Rádio Justiça essa situação, decisões judiciais a respeito da negativa de cobertura securitária a clientes, em razão do furto ter ocorrido em local diverso do declarado com o endereço de pernoite na pólice. Conversamos com o Dr. Rafael Guazelli, advogado especialista em direito contratual. Dr. Rafael, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Sérgio, até a próxima. Bom dia a todos. Muito bom dia. Agora 8h13. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário. E muitos corretores de imóveis e imobiliárias, ao vender unidades da planta sem o registro da incorporação ou lotes com documentação irregular, correm um grande risco. Se o comprador tiver prejuízo, poderão ser obrigados a indenizá-lo. Isso acontece porque é dever do corretor promover a intermediação com segurança, explicando todos os riscos envolvidos no negócio. Caso incentive uma transação sem verificar a documentação ou omita informações importantes que poderiam fazer o comprador desistir do contrato, ele pode ser responsabilizado por danos materiais, bem como morais, conforme inúmeras decisões dos tribunais de justiça. E justamente para explicar sobre esses problemas que ocorrem repetidamente em todo o país, eu converso agora com o Dr. Kênio Pereira, ele que é consultor especial da Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, e diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Dr. Kênio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Kênio, essas obrigações dos corretores, elas não são vagas. Existe até uma lei, então, que fala sobre o papel e a responsabilidade do corretor? Com certeza. Primeiramente, a profissão de corretor de imóveis, ela é regulamentada pela Lei 6.530. E essa lei de 78 é clara em relação ao dever do corretor intermediar com segurança, de maneira, vamos colocar assim, com cautela. O artigo 20 da lei coloca que o corretor ele não pode prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe forem confiados. Também ele não pode anunciar um loteamento ou um condomínio sem mencionar o número do registro da incorporação ou do loteamento junto ao cartório de registro de imóveis. E ele não pode praticar nenhum ato no exercício da profissão que venha a ser definido como crime ou contravenção. O que acontece é que quando o corretor ele anuncia um empreendimento
que é negociado na planta sem colocar o número do registro, ele comete uma contravenção e um crime, que são previstos na Lei 4.581/64, que é a lei que regulamenta as incorporações. Então, muitos corretores imobiliários podem vir a responder juntamente com a construtora e incorporador por contravenção ou crime em função de promover a compra e venda de imóveis irregulares. A Lei 4.581, ela regulamenta a incorporação que visa o quê? Proteger o consumidor, o comprador, porque a pessoa compra um imóvel baseado na promessa. Esse imóvel vai ser ainda construído. Então a lei é muito rigorosa para impedir que qualquer corretor ou imobiliário venha a anunciar, venha a promover a compra e venda de imóveis irregulares. Dr. Kênio, então, como o advogado, né? O senhor é advogado, já atua nessa área de compra e vendas há mais de 40 anos. O senhor verifica que muitos corretores e até imobiliárias infringem essas normas legais ao promover as vendas dessas unidades sem qualquer documentação? Infelizmente, sim. O que eu vejo muitas vezes é o corretor ou a imobiliária com a sua vontade de oferir ganho, ter o imóvel no seu estoque, ele acaba anunciando, trabalhando em estandes e criando uma situação de favorecer essa contravenção ou crime que são previstos no artigo 65 e 66 da Lei de Incorporação em Condomínios. Então, há corretores que cometem o equívoco de começar a trabalhar uma venda sem exigir primeiramente documentação. É dever do corretor como profissional, ao ser contratado para fazer uma intermediação, exigir a documentação, qual seja o registro imobiliário e, no caso de um imóvel na planta, exigir a incorporação registrada. O artigo 32 da Lei 4.581 proíbe qualquer pessoa, empresa, construtora, incorporadora, de vender imóveis sem que haja uma prévia aceitação do cartório da incorporação. Então, na prática, o que vemos no Brasil são muitas construtoras negociando imóveis irregulares, até de alto luxo, e contribuindo para essa infração, corretor e imobiliária, promovendo a venda, levando a erro os compradores. Então, é dever do corretor, alertar o seu comprador, o seu cliente, dos riscos do negócio. Então, se ele não faz, ele comete o ilícito e pode vir a responder por isso. Dr. Kênio, há casos de compradores e vendedores que são orientados de uma forma indevida pelo corretor sobre questões jurídicas e a redação de cláusulas complexas que exige até conhecimento jurídico. O corretor que orienta mal, ele pode vir a ser responsabilizado para dar a assessoria jurídica sem ser habilitado para isso? Infelizmente, que vemos que é o corretor, às vezes querendo agilizar a compra e venda, orienta o cliente em questões jurídicas as quais ele não tem a menor condição de vamos colocar, exercer tal atividade que é privativa da advocacia, e com isso ele pode levar o comprador a erro. Vemos vários acordos dos tribunais estaduais e do STJ, inclusive, condenando a imobiliária ou corretor por ter falhado na orientação. Então é importante que o corretor entenda que o Código Civil, o artigo 723, determina o seguinte. Eu vou ler aqui para o nosso ouvinte. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. E tem o seu parágrafo único. Sob pena de responder por perda de danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança e do risco do negócio e das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. O que quer dizer isso? O corretor, por lei, no Código Civil, o responsabiliza se por acaso ele agir com falta de prudência e se ele deixar de fornecer informações de maneira espontânea para que o comprador ou o vendedor tenha conhecimento se vale a pena ou não fazer um negócio. Então, quando o corretor omite informações importantes que poderiam influenciar na decisão da compra ou não, e vem gerar perdas e danos, ele responde por isso. Então, na prática, o corretor ele não é um simples promotor de vendas, ele é um intermediário que tem que agir com boa fé, com lealdade, e isso está previsto também na Lei 6.530.
E caso ele venha falhar nessa orientação, os tribunais têm condenado o corretor a indenizar em função dessa falha que não se admite por ele ser profissional. O corretor de imóveis, ele não responde pelo negócio como um todo, ele responde pela falha, pelo descumprimento dos preceitos do artigo 723 do Código Civil, bem como do artigo 32 da Lei 4.591. Então ele não pode, de forma alguma, promover uma compra e venda de maneira a ferir essas leis. Doutor Quênio, quando uma construtora ela lança um empreendimento mediante grande publicidade e a população imagina que esteja tudo legalizado, pela lei, o corretor ele deve evitar promover essa comercialização se a incorporação ou até o loteamento estiverem sem o registro no cartório? O que o corretor, então, mediante essa situação, pode fazer? Primeiramente, ele tem que exigir de quem o contrata a documentação, o registro imobiliário atualizado. Se for uma incorporação, exigir o registro de incorporação. E se não tiver, ele tem que se abster de praticar tal ato, de maneira a evitar que ele venha a ser responsabilizado. Vemos no dia a dia aí empreendimentos em que o construtor faz o lançamento, ele negocia com os compradores, depois desaparece. Podemos analisar que no Brasil tramitam atualmente 84 milhões de processos, sendo que a maioria é ligada à área civil, 67 milhões de processos. E desses milhões de processos, muitos deles decorrem da compra e venda de forma infeliz, né? A pessoa compra um imóvel que ainda não existe, confiando no vendedor ou no corretor, de maneira que, caso o corretor não tenha domínio jurídico desse assunto, que ele então determine ou oriente o comprador, o vendedor, a contratar um advogado, porque ele transfere essa responsabilidade jurídica para quem tem habilitação, no caso, o advogado. E se o advogado cometer uma falha e não verificar a documentação, aí sim esse advogado pode vir a responder por imperícia ou por imprudência. Mas o ponto-chave é que se o corretor ele cria uma situação de desestimular o seu cliente a contratar uma assessoria jurídica, ele automaticamente atrai para si essa responsabilidade. Então, o corretor que age com sabedoria, ele vai promover, ele vai criar uma situação de estimular o negócio, mas de maneira prudente. E no caso de existir alguma questão que envolva inventário, compra e venda, cláusulas complexas, né? Uma situação, um contrato de construtora tem lá 30, 40 páginas e, logicamente, o corretor não tem um domínio jurídico, porque esse contrato da construtora foi feito ou elaborado por vários advogados, então cabe ao corretor orientar o seu cliente a se precaver. E caso o cliente venha a dispensar essa assessoria jurídica, aí sim o cliente assume essa responsabilidade e isenta o corretor. É importante que o corretor procure fazer orientação para o cliente por escrito, para evitar depois qualquer dúvida. Porque que eu vejo no dia a dia? Quando surge uma demanda judicial, a vítima, o comprador, o vendedor, acaba querendo colocar a culpa em alguém. E essa culpa pode vir a ser imputada ao corretor, porque a própria lei de incorporação em condomínios, o artigo 31, prevê a solidariedade. Então, quem pode ser réu numa ação dessa é o incorporador, o construtor, o dono do terreno que autorizou a incorporação, bem como o corretor. Então, todos respondem de forma de solidariedade por prejuízos caso ocorra um ato ilícito. E, Dr. Quênio, quais são as punições em termos financeiros que a construtora pode arcar se o comprador, se ele descobrir então que comprou um empreendimento sem o devido registro da incorporação no cartório? Há também ilícito penal nisso? Ah, também. Com relação à área civil, é interessante que vemos aí construtores lançando empreendimentos sem a documentação, sem o registro, e a lei de incorporação ela é muito rígida, que ela coloca o seguinte: quando alguém lança a incorporação e vende as unidades sem que haja o registro dela no cartório, o comprador descobrir essa ilegalidade, ele pode exigir em juízo, via ação executiva, uma multa de 50% sobre tudo que ele pagou para o construtor ou incorporadora. É uma multa pesada. Então, se ele vende um imóvel de R$1 milhão, recebeu lá 600 mil, e o comprador descobre que não tem incorporação registrada, esse comprador pode exigir a multa de R$300 mil, que é 50% que ele pagou em função da venda ilegal. Isso é um ponto-chave.
Outra situação muito grave em relação ao ilícito penal o artigo 65 fala em crime, né, contra a economia popular, e o 66 fala em contravenção quando a construtora, o incorporador, elabora um contrato sem constar o número da incorporação e levando a erro o comprador, que passa a pensar que existe incorporação registrada. Então, essa fraude, essa inverdade, pode caracterizar um ilícito penal e, logicamente, quem vai arcar com isso são as pessoas que promoveram essa compra e venda. Então, um alerta que eu passo é muito importante, que os corretores, as imobiliárias, passem a ler, estudar o artigo 32, o 31, o 28, os artigos que preveem essas situações graves e a solidariedade, ou seja, se a construtora vier a falir, né, e não suportar a indenização para o comprador, a imobiliária, o corretor, pode vir arcar, porque essa solidariedade ela é imposta por lei, de maneira a proteger os compradores e a evitar aquela situação de um colocar a culpa no outro. Então, quando há um prejuízo e se há um ilícito e o corretor participou disso, ele vai passar a figurar como réu juntamente com os demais promotores, sendo a construtora, bem como a incorporadora. Dr. Kênio, para concluirmos então, qual o conselho que o senhor deixa para o nosso ouvinte que vai fazer a compra de um imóvel, seja ele na planta, seja um terreno, quais os cuidados que ele deve ter para saber se aquele lançamento, aquele loteamento, aquele imóvel está com a documentação correta? Primeiramente, cabe ao comprador ou vendedor agir de forma racional, procurar entender o assunto, compreender que o contrato de compra e venda é um documento importantíssimo para a segurança do negócio, nada de usar modelos de contrato, porque o modelo desestimula a reflexão, desestimula a análise criteriosa do caso concreto. Cada negócio tem a sua particularidade. E no caso do comprador, do vendedor ou do permutante, eles devem compreender que do outro lado, às vezes, tem um outro contratante altamente preparado, como tem a construtora. Então, se a construtora age de forma profissional, com advogados orientando e tudo mais, cabe a outra parte também procurar orientação. É inconcebível o que nós vemos no dia a dia, pessoas assinando contrato sem compreender as cláusulas, ou nem lendo com atenção, sendo que os negócios imobiliários envolvem grandes quantias e, logicamente, há uma situação muito triste que qualquer demanda judicial pode acarretar um custo de 20% do preço do imóvel, sem contar a multa que pode chegar a 50% na compra e venda, até mesmo a multa contra a incorporadora é possível se ela não fizer o registro da incorporação. Então a situação é evitar litígio, agir com cuidado, não se deixar levar pela emoção e só assinar o contrato se compreender todas as cláusulas e o alcance das suas obrigações. E, logicamente, que cada um defende seu interesse. Então, o comprador tem interesse antagônico em relação ao construtor ou ao vendedor. Nesse ponto, eu acho muito importante, tem que agir com cautela para que haja uma transação segura e que venha a gerar benefícios e não transtornos. Conversamos hoje com o Dr. Kênio de Souza Pereira a respeito do direito imobiliário, porque muitos corretores imóveis e imobiliárias, ao vender unidades da planta sem o registro da incorporação ou lotes com documentação irregular, correm um grande risco. Dr. Kênio de Souza Pereira participando conosco, ele é advogado, consultor especial da Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, e diretor da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Dr. Kênio, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Por nada e até a próxima. Um abraço para todos. Agora em Brasília, 8 horas e 29 minutos. Vamos fazer um intervalo. Na volta tem o nosso quadro Direito do Trabalho. Vamos falar entre vários assuntos como funciona a reversão da justa causa por acusação de improbidade e também vamos tratar de outros temas. Já já eu converso com a doutora Bruna Cardoso e o doutor Lucas Ferreira. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM.
A Rádio Justiça faz parte do seu dia a dia, levando as decisões do Poder Judiciário para todo o Brasil e também para o mundo. Sintonize 104,7 FM no Distrito Federal ou em tempo real na internet de qualquer parte do planeta. Você acessa www.radioetvjustiça.jus.br e ainda via satélite. Star One D2, frequência de descida 3.925 MHz. Rádio Justiça, sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, agora 8h31. A partir de agora, no Revista Justiça, Direito do Trabalho. O quadro Direito do Trabalho de hoje vai falar sobre as possibilidades da reversão de justa causa por acusação de improbidade e também por outros motivos. E vamos tratar de outros assuntos ainda. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Bruna Cardoso. Ela é professora, advogada, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário e mestranda em Ciências Jurídicas. Doutora Bruna, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. É uma grande oportunidade estar aqui novamente. Agradeço o convite. Também agradeço ao Dr. Lucas Ferreira, ele é ouvidor da subseção de Taguatinga do ABDF, professor, advogado, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário e mestrando em Ciências Jurídicas. Dr. Lucas, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade para falar dessa área que eu gosto tanto. Então vamos começar. Estávamos falando já nos últimos dias a respeito dos temas, que o TST tratou de criar a sua resolução, os seus temas. E um deles fala sobre a reversão da justa causa por acusação de improbidade e por outros motivos. Doutora Bruna, faça uma introdução então a respeito dessa reversão da justa causa. Perfeito. A reversão da justa causa é algo assim tão importante para o trabalhador quando ele é demitido, mandado embora sem poder receber a maioria dos seus direitos, e aí ele aciona a justiça. Aí quando ele aciona a justiça, ele pode ter a questão de ter os seus direitos novamente como se tivesse sido mandado embora pela empresa. Porque uma pessoa que teve uma justa causa, ela não recebe seguro-desemprego, ela não recebe FGTS, ela não pode levantar o FGTS. Geralmente, eles descontam o aviso prévio. Então, em muitos casos, o TRCT, que é o termo de rescisão contratual, vem zerado. E quando é um caso que a pessoa nem motivou, não teve um ato errado na empresa para que tivesse tal penalidade, ainda assim enseja, que é o nosso tema de hoje, dano moral. E essa situação, doutor Lucas, explicando para o nosso ouvinte, o que temos de novidade agora com o que foi definido entre os temas do TST? Então, ainda sobre esse tema, da reversão da justa causa, foi decidido pelo TST sobre um dos atos que pode ensejar a justa causa, que seria improbidade administrativa. Só que o TST, ele fez um aprofundamento sobre a reversão da justa causa, principalmente quando o trabalhador foi acusado de improbidade administrativa de maneira errônea. Ou seja, ele foi acusado de ter praticado um ato contra a empresa que ele trabalhava que ele não fez. Aí, sobre essa temática, o TST falou que pode gerar, inclusive, dano moral in répcia ou presumido. E o que é o Como que é? Répcia? Répcia. Explica pra gente, doutora Bruna. Porque assim, na Justiça do Trabalho, o dano moral, ele precisa ser comprovado o que ensejou de dano para a pessoa, que infringiu assim um dano imaterial, ou seja, feriu a personalidade, o psicológico daquela pessoa, aquela situação que ele está ali litigando na justiça. E aí, o in répcia, ele é presumido. Você não precisa comprovar como aquilo ali foi danoso para você. Não precisa comprovar que houve culpa da empresa, ou teve intenção. Aí, o que acontece? Como foi o in répcia numa situação de dano moral por improbidade, a improbidade não é presumida, não é assim, ele errou, então teve culpa, mesmo não tendo intenção. Não. Tem que ter provas e provas robustas. Ainda que tiver mal provado ou não teve prova suficiente, não deveria aplicar a justa causa. Só o ato de conseguir na justiça a reversão,
o TST entendeu que já é presumido o direito à indenização. Estava lendo um julgado, por exemplo, que ele conseguiu a reversão e recorreu. O TRT não deu a questão do dano moral, aí recorreram para o TST. No TST foi conferido justamente essa situação. Olha, é inrépcia. A situação de uma improbidade não comprovada, eles não comprovaram lá na fase de instrução do processo que ele de fato concorreu para que gerasse esse dano à empresa. Então, se a empresa não teve prova suficiente, não tivesse aplicado. Quer mandar embora? Manda embora do jeito normal, mas não desta forma. Porque, olha, pense você ser acusado de algo que é leviano. Algo que talvez, a depender das circunstâncias, poderia ser cobrado na esfera penal, algo que gerasse uma gravidade de dano, por exemplo, ao consumidor de uma empresa. E aí tem muitas repercussões. E quando você não fez aquilo, pensa o abalo emocional. As pessoas, elas trabalham porque necessitam do emprego e do nada sai. E quando sai, ainda passa pela situação de quê? De não receber, como a gente tinha introduzido, a questão de o seguro-desemprego, levantar o FGTS, e os proporcionais, o aviso prévio indenizado e tudo mais. Aí o que acontece? Nesse julgado, o TST aplicou 30 mil de indenização. Muito merecido, porque é uma situação muito chata. Essa situação, né, de improbidade, para o nosso ouvinte que está ouvindo e não entende, o que chega a ser uma improbidade dentro do trabalho ou exemplos de improbidade, doutor Lucas? Sim, perfeito. Improbidade administrativa pode ser, por exemplo, um funcionário que roubou algo dentro da empresa. Isso pode ser considerado improbidade. Então, por exemplo, um funcionário que concorreu com outra pessoa para desviar recursos da empresa. Improbidade. Então, você vê que são acusações muito graves para o trabalhador, que só por si só já gera um abalo psicológico, caso ele não tenha concorrido para isso. Então, pensando nisso, né, pensando na parte mais frágil da relação de trabalho, que sempre é o trabalhador, a parte hipossuficiente, aí o TST veio com essa questão do dano moral in répcia. Então, a improbidade é o quê? O funcionário da empresa que, sozinho ou junto com outras pessoas, concorre para causar prejuízos ao seu empregador, a pessoa que te contratou. E nesse caso, doutora Bruna, como as empresas devem se municiar para fazer uma demissão por justa causa de forma correta? Podemos fazer analogia com o serviço público. O serviço público, quando tem um ato que eles dizem que não está de acordo com o regimento do trabalho, eles abrem a questão de um PAD, um processo administrativo disciplinar, para averiguar uma conduta que foi inapropriada. E aí eles dão chance à pessoa se defender, que a ampla defesa e o contraditório, eles querem, é como se fosse um julgamento, uma investigação, mas de maneira administrativa, que se a pessoa de fato fez aquilo, concorreu para aquela prática que fere os princípios da instituição, aí segue para a exoneração. Mas se não, a pessoa volta para o trabalho dela normalmente. E ainda assim, mesmo na esfera do serviço público, tem muitos casos que a pessoa recorre para a justiça depois de ter sido exonerado e retorna para o trabalho e recebe pelos meses que ficou fora. A gente, fazendo essa comparação com a CLT, você vê que o funcionário ele também precisa ter essa reparação. Provavelmente não a reintegração ao trabalho, que o clima também ficaria horrível, mas pelo menos essa indenização por todo esse dissabor. E aí a empresa ela precisa ter um compliance, ter uma assessoria muito grande, um RH muito preparado. Para quê? Para averiguar os fatos. E quando a empresa ela é organizada, ela sabe onde está o problema. E aí, dali, ela consegue refazer os passos e saber o que está acontecendo e começar a vigiar no sentido de observar mais para saber quem, de fato, está concorrendo para algum prejuízo que está causando a empresa. Não simplesmente apontar, você é do setor tal, então deve ser você. Não quero saber. Você deveria providenciar para que isso não ocorresse. E isso seria uma acusação de improbidade presumida. Tipo, só porque eu trabalho no setor X, eu sou obrigada a saber o que acontece ou não acontece? Eu tenho uma obrigação para com o meu trabalho. E aí a empresa precisa dessas questões de ser mais bem orientada, e falta isso. As empresas elas têm um objetivo de
produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender. E o operacional, são pessoas, lidar com pessoas não é fácil. As pessoas não está escrito na testa, eu presto, eu gosto de trabalhar, eu sou responsável, mas também não está escrito na testa que a pessoa é o errado da história. A empresa não pode carimbar e tarjar, escolher um, sorteou, é você. Você é exemplo, vai ser o exemplo da empresa que quem fizer igual vai receber a mesma coisa, não é assim. Doutor Lucas, e o que podemos acrescentar ainda nos cuidados das empresas quando pensam em fazer uma demissão por justa causa? Perfeito, Sérgio. O que acontece? Realmente a empresa muitas vezes não é bem orientada. O que a empresa precisa fazer caso queira aplicar uma justa causa? Primeiro, ter uma progressão de penalidades. Não pode ser direto, então? Não pode ser direto. Normalmente, quando é direto, na Justiça do Trabalho tem reversão. Então, o que ela devia ter feito? Olha, esse funcionário, ele realmente está prejudicando a empresa? Ele está faltando serviço? Ele está, por exemplo, atrasando o serviço, atrasando o seu horário? Advertência. Tem que começar a aplicar advertências. Tudo bem, deu um número de advertências? Suspensão. Aí você vê... O número de quantas advertências? Olha, não tem um número exato, mas eu, como um advogado empresarial, gosto de falar 3 advertências. Porque dessa maneira você tem umas provas robustas, pelo menos 3 advertências, depois vem uma suspensão e juntando a advertência e suspensão, a demissão por justa causa. E essa suspensão de quantos dias? Olha, primeiro você começa com uma suspensão até de 5 a 10 dias e pode vir Ele perde esses dias trabalhados, quer dizer, não trabalhados, esse trabalhador? Então, ele pede principalmente com relação férias. Porque se ele receber uma suspensão, aí ele recebeu uma suspensão de 10 dias, isso vai afetar diretamente o direito dele de férias. Porque ele precisa trabalhar os dias efetivos para ter seu direito de férias gozado. E claro, o saldo de salário, por não estar trabalhando, os dias trabalhados, ele também não irá receber. Então, o que falta para a empresa? Com certeza, compliance, como a doutora Bruna disse, e principalmente saber fazer progressão de penalidades. E não só, poxa, esse funcionário está muito ruim para mim há 1 ano e meio, nunca aplicou uma advertência para o funcionário. Aí depois já quer dar uma demissão por justa causa. Vai ser revertido. Porque como que você aplica já a penalidade máxima para o trabalhador, que ele perde tudo, como a doutora Bruna bem explicou, FGTS, seguro-desemprego, recebe só saldo de salário, recebe porcentagem de terceira e férias só do nada. Tudo tem que começar de algum lugar. E a gente começa por onde? Começou a realmente faltar com o serviço, não ter essa prioridade para o serviço, começa a aplicar penalidades, desde as mais básicas. E para a situação de um desvio, desvio de recursos, como isso pode ser feito dessa forma gradativa, Como é que isso pode ser feito para que a empresa possa demitir alguém que ela está sabendo, tem provas robustas que está ocorrendo esse furto, esse desvio? É aí que está aquela parte da organização. Se você sabe o procedimento que o funcionário precisa ter para com aquele trabalho, seja mercadoria, seja valores, seja contato com clientes, que muitas empresas ela tem todo esse controle de exclusividade, você não pode ser o próprio concorrente da sua empresa e por aí vai. Aí o que acontece? As empresas, elas têm câmeras. As empresas, os setores, não trabalham uma pessoa numa sala grande. Geralmente são baias, é muita gente. Então, ela precisa saber o que cada um faz. Ter esse controle da produtividade. A pessoa, ela começa a ter alguns desvios que saem daquele padrão de trabalho que é para ser. A pessoa é desorganizada ou com a planilha de valores ou de cliente. A pessoa, ela começa a ter umas atitudes diferenciadas. Já acende o alerta amarelo. Já começa a observar. Você não espera ter um furo de caixa gigantesco para falar, epa, algo aconteceu. Não, começa pequeno. Assim acontece, por exemplo, que sabe na relação do âmbito doméstico, uma empregada doméstica, geralmente quando, infelizmente, tem aquelas poucas que elas fazem esses furtos com abuso de confiança, elas começam de 1 em 1. Não sai carregando um cofre inteiro nas costas. Da mesma forma, na empresa. Na empresa, por exemplo, se é por catar os clientes, é de 1 em 1.
Já começa a falar demais, já começa a entrar em contato fora de horário, já começa a propor coisas que não é da cartilha da empresa e por aí vai. Então, você precisa ter esse olhar, porque aquele ditado popular aplica muito. O olho do dono engorda o gado. Se há um dono que não tem nem consciência do tamanho que é a empresa ou não contratou uma equipe para gerenciar tudo isso, é tudo solto. E aí acaba que, quando ele descobre, está muito tarde. E é aquilo. Muita gente, como o Dr. Lucas falou, muitos empresários, infelizmente, não têm essa consciência de que é uma relação de empregador com empregado. Ou seja, a empresa tem regras. Você não cumpriu a regra, tem penalidade. E as empresas não aplicam. Elas sempre vão do 8 a 80. Ah, tá me fazendo raiva? Pronto, vá-te embora. E aí não é assim. E aí mesmo o empregado tendo motivos para estar errado, ele está errado na Justiça do Trabalho, como não teve as devidas as provas. É igual abandono de emprego. O empregado faltou 30 dias. O empregador ele precisa enviar um AR, uma notificação, um e-mail dizendo: ei, você não vai voltar para o trabalho, não? Está cumprindo 30 dias. Isso é justa causa de abandono de emprego. Mas se ele nem fala nada para o empregado, só esperar, tem 6 meses que ele não aparece aqui, justa causa. Parece que ele aceitou. E aí acaba sendo difícil dele se ajudar na defesa. Casos mais extremos, doutor Lucas, a empresa ela pode chamar a polícia? Olha, isso é até algo que eu gosto de orientar para os clientes. Se é um caso muito extremo, faça boletim de ocorrência. Porque isso vai entrar no processo do trabalho como uma prova para o empregador. Então, por quê? Não é só a esfera trabalhista que está sendo prejuízo para a empresa. Também entrou na esfera criminal. E tanto na esfera criminal como trabalhista, os dois vão se comunicar nesses casos. Então, por exemplo, com um boletim de ocorrência em mãos, o empregador pode até mover um processo cível contra o empregado. Olha, esse empregado ele realmente me prejudicou na empresa. Olha o tanto que ele desviou dessa empresa. Fiz um boletim de ocorrência por causa disso. E por conta disso, o prejuízo foi tanto, esse é o boletim de ocorrência, e aqui é a prova que me prejudicou. Processo cível contra o empregado. Então, entra naquela parte do compliance. Percebeu? Faça boletim de ocorrência. Isso vai te ajudar, inclusive, para fundamentar a justa causa. Por exemplo, você já tem as advertências. Realmente, ele já não era um bom empregado. Aí teve um caso muito extremo, fez o boletim de ocorrência. Junta tudo, fica uma prova muito robusta para o juiz não reverter essa justa causa. Então, ajuda bastante sim, e até deve o empregador realmente mover um boletim de ocorrência. Doutora Bruna, é aquela situação em que a empresa quer demitir uma trabalhadora grávida com justa causa. A senhora já encontrou essa situação também? Já pegamos situações semelhantes a essa. Acontece que, não sei se é por falta de informação, mas acontece que em algumas grávidas, elas acabam que elas faltam muito ao trabalho por conta do estado delicado delas, e aí o empregador olha para aquela situação e fala: não, você já está me dando trabalho. Está faltando pessoal porque você não vem ao trabalho. E aí você, quando vem, você vai embora. E por aí vai. Aí ele aplica a justa causa. E aí aquela grávida, ela tem o neném, desempregada, sem seguro-desemprego, porque não foi por justa causa. Eles alegam abandono de trabalho. Porque assim, o abandono de trabalho é 30 dias consecutivos ou 60 dias alternados. Ou seja, de pouco em pouco você vai faltando, aí acumula e pronto, justa causa. E só que isso não se aplica a uma pessoa que tem estabilidade. E aí ela não teve uma prática ilícita para ensejar aquela justa causa. Ela só está grávida. E os atestados médicos não justificam abandono de emprego, e sim uma falta abonada. E a grávida, ela tem estabilidade até 5 meses após o parto. Então, sim, já deparamos numa situação em que a pessoa estava já quase para dar à luz, não aguentava mais o trabalho por conta do esforço de ficar em pé e tal, e aí a gravidez muito avançada, ela começou a faltar. E logo em seguida pegou atestado e logo depois teve o neném. Só que recebeu, quando voltou do primeiro atestado, adiós. E aí a bichinha ficou sem a questão
de receber seguro-desemprego, sem ter estabilidade. O neném tem 2 meses, ainda teria mais 3 meses de estabilidade, mas está sem emprego. Aí, nesses casos, a questão de a empresa estivesse bem orientada, seria muito mais barato. Aí, na justiça, acaba que ela vai acabar despendendo de um patrimônio para pagar uma verbas dessa muito alto, porque a estabilidade vai ser indenizada. Ou seja, o salário dela, pelo período da estabilidade remanescente, pago. Dano moral pela justa causa aplicado de forma... E olha os danos. Uma pessoa que precisa do dinheiro, tem uma criança agora para cuidar, olha quanto vulnerável uma mãe fica. E aí comprova o dano moral também. Então, é um inrépcia já bem presumido também, por conta que não tem como negar que estava grávida dentro do período que estava contratada. E aí a empresa fica meio sem saída. Por isso que há a oportunidade e a insistência dos acordos. Porque o acordo ele sai mais barato. Nesse caso ainda, doutor Lucas, as pessoas falam, mas a mulher está grávida, ela não pode ser demitida? Ela pode ou não pode? Olha, em casos graves, realmente, né, teve um momento que ela ultrapassou todos os limites dentro do contrato de trabalho dela, sim, ela pode ser demitida. Dê exemplos, por favor. Por justa causa. Mas são casos realmente graves. Por exemplo, se ficar comprovado, bem comprovado, aquele caso da improbidade, por exemplo, isso vai ensejar justa causa. Mas o que acontece? Eu entendo realmente o sentimento do empregador. Dá muito medo de demitir a pessoa que está grávida, que é uma estabilidade constitucional. Só que é como a gente fala, existem casos e casos. Se, no caso, a grávida ela está incorrendo em muitas faltas, inclusive na esfera criminal, eu acredito sim que vai ensejar a justa causa. Mas você percebe que eu estou falando só de justa causa? Se for demissão sem justa causa, aí não pode, porque ela realmente tem o direito constitucional garantido dela. Então, um dos exemplos que eu gosto de dar, porque por ser um caso extremo, é a própria improbidade para demissão de grávida. Faltas que a pessoa sequer justifica, ela não quer ir. E fica faltando semanas e semanas e semanas, não responde, não liga, não explica, não manda um atestado, nada. Esse também é abandono de trabalho. E aí, nesse caso, mesmo estando grávida, ele enviando a notificação informando, olha, você não quer voltar, você não me responde, você não dá sinal de vida. Então, também ela cavou a própria justa causa. E para conseguir notificar, né, esses avisos, que normalmente as pessoas, quando agem até de má fé, elas somem, não querem assinar nada. E como é que faz o empregador nessa situação? Os telegramas. Telegrama, chegou Telegrama na casa. Ainda funciona, doutora? É aquelas cartas. Sim. Aí ela envia a carta. Quais são, no cadastro da empresa, os meios de contato? Envie para todos. É o WhatsApp, é e-mail, é um recado para alguém? Envia. E aí, com aviso de recebimento, chegou na casa, chegou no endereço. O WhatsApp vale ainda? Quer dizer, vale também ou não? Vale. Oficial de justiça intima por WhatsApp, imagine informar coisa da empresa. Essa situação é bem curiosa, né? E normalmente os erros que essas mães acabam cometendo, essas gestantes, é deixar de ir sem justificar, é o que mais? Deixar de ir sem justificar, começar a ser extremamente desleixada ao trabalho sem pedir uma remoção de setor. Olha, aquele setor está dificultando muito porque você está agora mais inchada, mais cansada, não pode fazer aqueles mesmos movimentos. Então, pede no RH para que você seja transferida para outro setor mais leve. Porque, assim, tem aquelas regras constitucionais que não pode em ambiente nocivo, né, insalubre demais, não pode quando você está grávida. Só que trabalhos que ficam muito tempo em pé, ou se abaixa demais, ou as cadeiras são inapropriadas e aí também gera um esforço muito além da conta para uma grávida, ela pode conversar na empresa. Inclusive, quando a empresa ela não dá opções para realocar a funcionária grávida, ainda mais quando ela tem serviço pesado, também ela está agindo para receber um processo, indenização e tudo. Então, é importante a empresa saber realocar as pessoas grávidas, principalmente de trabalhos pesados,
E também a pessoa que é a empregada também solicitar. Porque assim, muitas pessoas dão abandono de trabalho, por quê? Porque eu não aguento trabalhar. Não consigo realizar essas mesmas funções. Pensa, andar no sol quente muito tempo, ou mexer com muitas caixas, ou ficar muito tempo em pé, não consigo. Eu falei, então, conversa. Só que as pessoas, infelizmente... Conversa verbal ou tem que escrever mesmo? Para você ter prova, seria bom um e-mail ou uma testemunha. Mas, geralmente, você tem que procurar o setor RH da empresa ou o seu gerente e solicitar. O WhatsApp do grupo da empresa também é prova. Muitos processos nossos, a gente comprova situações e situações pelo WhatsApp da empresa. Mas o que a Justiça tem acolhido sobre os prints desse WhatsApp? É muito, muito interessante, chega a ser engraçado. Por quê? Porque o juiz, lá na audiência, abre o WhatsApp, né, o print da gente na peça e fala, vem cá, você, gerente, essa mensagem foi você que escreveu? Esse número é seu. Então, você disse isso. Então, você cobrou desta forma. Então você tinha consciência dessa situação. Não tem como negar. Tá a foto da pessoa, o telefone da pessoa. Mas uma montagem, como é que faz, hein, doutor? Eles alegam. Só que aí, quando a gente pede o print para o nosso cliente enviar para a gente, com data, a folha inteira. Só que aí... Quando ainda assim eles querem bater o pé que aquilo ali foi montado no cartório. Aí faz com reconhecimento de firma, dá aquela veracidade daquele documento, a ata notarial, perfeito. Aquilo ali não tem como negar. Não é uma montagem, porque eles têm esse serviço. E o custo da ata notarial? Deu uma baixada, porque estava muito... o pessoal reclama do preço, né? É caro. Muito elevado. Mas aí também eu vou cumprimentar até a doutora Bruna. Hoje em dia existem sites especializados, empresas de verificação de dados. E essas empresas de verificação de dados, muitas das vezes, a maioria até do que eu fui analisando nas empresas, elas, além de ter um preço mais interessante, né, do que uma ata notarial, ela traz aquela verificação que o juiz aceita. Então, contrate uma empresa especializada em verificação de dados, submeta nessa empresa os prints de conversa que você quer utilizar como prova e assim você vai ter uma possibilidade mais robusta para o juiz comprovar que não é montagem, por exemplo. Então, a ata notarial funciona muito bem. E na audiência também mostrar o print funciona muito bem. Mas hoje em dia também tem outras empresas especializadas em verificação de dados. Doutora Bruna, nosso tempo está acabando. Quero muito agradecer a sua participação conosco aqui. Doutora Bruna Cardoso, professora, advogada, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, mestranda em Ciências Jurídicas. Obrigado por estar conosco hoje aqui no quadro Direito do Trabalho. Agradeço imensamente o convite. É tão importante termos esses debates porque chega a muitas pessoas. E o que mais falta no direito é que as pessoas tenham consciência daquilo que elas têm de direito, aquilo que pode ajudar ou prejudicar, a depender da conduta. Então, é algo assim muito bom estar aqui. Esse trabalho de vocês é excelente. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também ao Dr. Lucas Ferreira, ele que é ouvidor da subseção de Taguatinga do ABDF, professor, advogado, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário e mestrando em Ciências Jurídicas. Dr. Lucas, muito obrigado mais uma vez e as suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade. Realmente aqui é um espaço de acolhimento e debate. E nesses debates que a gente consegue criar direito e realmente informar os direitos para as pessoas. Então, estando aqui, a gente consegue trazer mais conscientização para muitas pessoas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado aos nossos convidados. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação foi minha, Sérgio Duarte, edição de Camila Rodrigues, a produção de Leandro Bezerra e Diego Veiga, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Fique agora com a transmissão da sessão plenária do TST. Um bom dia e até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.